Pois muito bem. Ao longo dessas semanas, nós temos aprendido mais a respeito do profeta Daniel. E hoje entraremos no capítulo 3 e vamos ver o que este capítulo tem a nos falar. Este capítulo, irmãos, descreve uma história surpreendente dos dias de Daniel. O capítulo 3 de Daniel se assemelha em muito com esses dias em que nós estamos vivendo, os dias atuais. E também ele faz referência ao livro de Apocalipse. Então nós vamos ver hoje Daniel em paralelo com Apocalipse. E talvez façamos isso várias vezes para que haja uma maior compreensão sobre o livro de Daniel, no que a Bíblia nos apresenta como sendo um capítulo especial para que seja comparado com os dias em que nós estamos vivendo. Assim como toda a história contida nos 6 primeiros capítulos deste maravilhoso livro, o livro de Daniel. Então, no capítulo 2, que terminamos na reunião passada, nós terminamos vendo Nabucodonosor admirado com uma estátua que ele havia sonhado e Daniel interpretou o sonho para ele. E disse que Babilônia era representada naquela estátua pela cabeça de ouro, onde ela estava dividida com a cabeça de ouro, os braços, e o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas e parte dos pés era de ferro. E quando Daniel interpretou esse sonho, ele falou o significado de cada metal representado naquela estátua. E ele falou para o rei Nabucodonosor que aquela cabeça de ouro representava o quê? Babilônia, o seu império, o seu reinado, ainda naquela época, sendo administrado por Nabucodonosor. E ele falou que aquele peitoral de prata, juntamente com os braços, representava um império menor que o império babilônico, mas que seria esse império que iria derrotar a Babilônia, que iria pôr a cabo, Babilônia e aniquilar, que está representada por quem? O Império Medo-Pérsia. E na continuação da descrição daquela estátua, Daniel continuou falando que aquele quadril de bronze estava representado pelo Império Greco-Macedônico, ou seja, a Grécia seria o próximo sucessor na escala da decadência daqueles impérios que foi começado ali por Babilônia. Daniel ainda viu naquela estátua, na interpretação que Deus deu para ele, que aquelas pernas de ferro estava representado por quem? Por o Império Romano. Roma estava sendo representada ali nas pernas de ferro e parte dos pés. E vimos também que ele falou que a parte de barro que estava representada ali na parte dos pés era a Europa, ainda sendo representada pelas 10 tribos bárbaras, que nós vimos o nome delas descrito pelo Edward Gibbon, aquele historiador em que nós podemos ver a sua obra e algo escrito por ele, fazendo referência do início daquelas 10 tribos bárbaras que organizou a Europa moderna dos dias de hoje. Então, posteriormente, aquelas 10 tribos, elas foram se organizando e foram se denominando com aquelas cidades, aqueles países que atualmente formam a Europa moderna desses dias.
Enquanto Nabucodonosor ele observava o que Daniel falava a respeito daquela estátua, ele ficou maravilhado com Daniel. E ele ficou admirado com a forma como Daniel interpretava o significado do sonho que ele havia tido, e ele nem sequer lembrava mais desse sonho. E ele ficou muito impressionado pelo fato de Deus estar no controle de todas as coisas. A forma como Daniel descreveu o significado daquele sonho mostrou para Nabucodonosor que Deus era quem controlava todas as coisas. Mas o que acontece, irmãos, é que Nabucodonosor, ele era um tremendo construtor. E vocês sabem, eu creio que alguns sabem, que ele foi o responsável pela construção de uma das 7 maravilhas do mundo no mundo antigo. Os Jardins Suspensos de Babilônia. Essa é uma das 7 maravilhas do mundo. E o autor desta obra, desta construção, foi exatamente Nabucodonosor. Então ele era um hábil construtor. E ele fez essa obra tão magnífica ali em Babilônia, que serviu até os dias de hoje de inspiração e de admiração. Veja quantas décadas passaram, quanto tempo se passou. E essa obra feita por Nabucodonosor, ele foi o responsável pela construção desses jardins, ainda perdura na história até os dias de hoje. E chegou um dado momento que, ao pensar na grande Babilônia que ele havia construído, Nabucodonosor começou a crescer no seu coração o orgulho, e as coisas passaram a voltar para a estaca zero. Veja bem, amados, enquanto Daniel descrevia o sonho de Nabucodonosor, ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado com o que Deus revelou através de Daniel naquele sonho. E ele até glorificou a Deus. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus o que Nabucodonosor falou quando Daniel terminou de interpretar o seu sonho. Mas veja se o coração de Nabucodonosor, ele não se assemelha em muito com o coração dos cristãos dos dias de hoje. Ele ficou muito maravilhado com aquilo que Deus revelou, mas quando ele volta os seus olhos e contempla a Babilônia com toda aquela sua imponência e formosura, quando ele contempla a Babilônia e ele vê as obras imponentes que ele construiu, ele começa a encher o seu coração de orgulho e ele esquece tudo aquilo que alegrou o seu coração no momento da revelação do sonho, e ele agora passa a esquecer ou a não dar crédito àquilo que Deus falou para ele no dia em que Daniel revelou o sonho para ele. Então ele volta à estaca zero e ele abre mão de tudo aquilo que Deus falou com ele através de Daniel. Um detalhe interessante, irmãos. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 46 e 47. Vamos voltar um pouco, até o capítulo 2 para poder dar início ao capítulo 3. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Saímos com esse coração das reuniões, né? Sim ou não? Esse Deus é um Deus tremendo. Esse Deus, ele hoje ganhou o meu coração. Eu vou, a partir de agora, intensificar a minha vida de oração. Eu vou, a partir de agora, intensificar a minha vida na leitura da palavra. Eu não vou mais perder uma comunhão.
Às vezes nós saímos assim ou não da reunião? Bem parecida, né? Com o sentimento que Nabucodonosor teve. Que momento foi esse? Momento em que Daniel acabou de revelar todas as coisas acerca do sonho que ele teve. Às vezes nós saímos assim, irmãos, das comunhões, das reuniões, dos momentos de oração que nós temos com Deus. No momento em que nós lemos a palavra, nosso coração é tomado por esse sentimento. Mas preste atenção. Mas quando Nabucodonosor ele começou a pensar na grande Babilônia que ele havia construído e como ele tinha a imponência de quantidade de exército e de poder em suas mãos, como sendo a representação da cabeça de ouro ali, a maior nação, a maior cidade do mundo, representada ali por Babilônia. O maior poder e o maior império atualmente que já se tinha visto estava representado por Babilônia. Então, quando ele compara essa profecia de Daniel com o tamanho de Babilônia, ele vê que a profecia de Daniel ainda se torna muito pequena para o tamanho do orgulho que ele tinha por Babilônia. Então, queridos, quando a palavra vem e causa essa emoção em nossos corações, nós saímos da reunião totalmente empolgados, fazendo muitas promessas, fazendo muitos planos. Nós saímos cheios de euforia. Mas aí, quando nós olhamos para a Babilônia, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para os problemas, quando nós olhamos para aquilo que nos assedia, se torna um gigante diante daquela emoção que alcançou o nosso coração naquele momento. E aí nós voltamos para onde? Para a estaca zero. E quando se volta para a estaca zero, o que prevalece é o que se está maior diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. E nesse momento, Babilônia se tornou uma gigante no orgulho e no coração de Nabucodonosor. Então, vejamos, pois, o que acontece no capítulo 3 e no versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a num campo de Dura, na província de Babilônia. Vocês perceberam o que fez o rei? Ele sonhou com uma estátua que apenas a cabeça era de ouro. E que essa cabeça de ouro representava o quê? Babilônia. Nabucodonosor com o seu império. Aí, o que foi que ele fez? Ele fez uma estátua toda de ouro. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que aquela cabeça daquela estátua que representava o seu império e que iria passar ou que ele iria ser aniquilado, destruído pelo império inferior representado pela prata, naquela estátua ele estava dizendo que o seu reino nunca iria passar. Quando ele olhou para a descrição do sonho, que viria muito em breve um reino representado pela prata que iria aniquilar ele, ele fez uma estátua e com aquela estátua ele queria dizer que aquilo que foi interpretado no sonho não poderia ser uma realidade, porque ele era não apenas uma cabeça, mas ele era uma estátua completa, toda de ouro, e que jamais o seu império e o seu reinado iria passar. Então, ele fez uma estátua de que material? De ouro. O ouro representava o quê? O Império Babilônico naquele sonho. Mas esse ouro agora ele não era mais só a cabeça, ele era toda a estátua, né? Então, Babilônia jamais passaria na representação da confecção daquela estátua feita por Nabucodonosor. Ele queria dizer,
o meu reino, ele será eterno. O meu reino jamais passará. Eu jamais vou admitir que aquele sonho se cumpra na minha vida, tomando assim o meu reino e aniquilando ele. Mas você vê, anterior a esse versículo que foi que nós lemos, na última fala de Nabucodonosor, ele se maravilhou, colocou o seu rosto em terra e glorificou ao Deus Elohim, ao Deus Jeová. Mas o que acontece? Quando ele desvia sua vista e olha para aquilo que ele construiu para a Babilônia, o seu coração, ele logo se corrompe. Então, irmãos, é por isso que o coração do cristão, ele tem tanto esses altos e baixos. É porque ele olha para Jesus, mas ele olha para a Babilônia. Ele olha para Jesus, mas olha para a Babilônia. O que o Senhor está querendo nos chamar, irmãos, esses dias, é fazer com que nós tenhamos uma só visão. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o alvo. Olhar para aquele a quem vai ser o nosso galardoador, Cristo Jesus. Porque se nós olharmos para a Babilônia, nós vamos cair. Nós vamos voltar à estaca zero. E nós vamos começar a construir deuses de ouro na nossa vida para substituir o verdadeiro Deus. Mas o interessante é que, qual era a altura dessa estátua? 60 côvados de altura, com 30 côvados de quê? De largura. Ou melhor, com 6 côvados de largura, né? Então, o que é que acontece? Essa estátua aqui, ela não era uma estátua pequena. Os irmãos sabem a medida de côvado? A medida de um côvado, biblicamente falando, é a medida da ponta do cotovelo de um homem até o final do seu braço. Então, isso varia, em média, de 45 a 50 centímetros. Porque nem todo braço ele é o mesmo tamanho. Mas é uma variação entre essa medida, entre 45 a 50 centímetros. Mas vamos fechar em 50 centímetros para fazermos uma conta mais fácil. Se essa estátua tinha 60 côvados de altura e cada côvado tem 50 centímetros, então qual é a altura dessa estátua? É 30 metros de altura. 30 metros de altura, irmãos, é uma altura correspondente mais ou menos a um edifício de 10 andares. Então, para você ter a ideia do tamanho dessa estátua. Então, ela tinha a altura aproximadamente de um edifício de 10 andares. E ela tinha quanto de largura? 6 côvados. Então, ela tinha 3 metros de largura. Então, você pense que era uma estátua mais ou menos dessa largura aqui, ó, com uma altura de um prédio, de um edifício de 10 andares. Toda de ouro. Que imponência, irmãos. Que dureza de coração deste homem que acabou de ouvir uma profecia de Deus dizendo que o seu reinado não passaria, não duraria para sempre. Que viria um reino muito inferior ao dele que iria o aniquilar. E nós fizemos um parêntese na palavra aí e falamos sobre Belsazar, onde ele convidou aqueles 1000 convidados e ali eles mandaram trazer os utensílios sagrados que foi capturado de Jerusalém e que agora estava preso lá no templo de Marduk e ali foi profanado naqueles utensílios sagrados do santuário de Deus, o vinho e a orgia e todo tipo de bebedeira com os utensílios da casa de Deus. E naquele momento, Deus interviu no meio daquela festa, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Persim. E naquele dado momento, essa cabeça de ouro representada ali pelo rei ou pelo reinado de Babilônia, teve o seu fim decretado. Mas até então, o coração de Nabucodonosor, que uma hora se entregou a Deus pela emoção, voltou atrás e agora faz uma estátua de 30 metros de altura, com 3 de largura, e
agora leva como decreto, né, as pessoas a querer adorar ou a ser obrigado a adorar essa estátua. Quando ele, irmãos, contemplou esta cidade, ele viu muitas coisas que jamais permitiria que ele admitisse que Babilônia ia ser destruída. Babilônia, irmãos, ela tinha mais de 700 santuários de deuses pagãos. Então você vê que era uma cidade bastante politeísta. Ela era cortada pelo rio Eufrates. O rio Eufrates, né, era um rio que tinha um manancial bastante vasto, onde eles tinham, dentro do estudo feito dentro de Babilônia, a possibilidade de passarem 20 anos fechados. Se por acaso a cidade fosse sitiada, cercada, eles tinham condições de fechar as portas dessa cidade e se alimentarem por 20 anos, sem precisar sair dela, porque o manancial que cortava ela pelo rio Eufrates proporcionava para ela essa possibilidade deles viverem 20 anos ali, plantando, colhendo, comendo e bebendo pela alimentação do rio Eufrates. Então, quando Nabucodonosor olhava para todas essas coisas, para as obras que ele tinha construído, para os jardins suspensos, quando ele olhava para o rio Eufrates, quando ele olhava para os 700 santuários que estavam ali levantados para vários tipos de deuses, ele dizia, não é possível. Não é possível que esse reino ele possa ter um fim. Queridos, quando nós tiramos a nossa vista do Senhor, os nossos olhos do Senhor, o nosso coração do Senhor, nós conseguimos enxergar todas essas maravilhas em Babilônia. E essa pergunta também vem ao nosso coração. Não é possível. Não é possível que eu tenha que deixar tudo isso para poder seguir aquelas palavras que eu ouço ali, ou que eu leio ali, ou que alguém me diz ali. Isso é um coração, irmãos, que perdeu a visão. Isso são olhos que perdeu o direcionamento daquilo que Deus tem para o seu povo e para a sua igreja. E o que o Senhor, irmãos, nos convida com essa palavra é que nós voltemos o nosso coração, é que nós voltemos os nossos olhos e que nós possamos enxergar o que de fato Deus tem mostrado para a sua igreja. Então isso foi o que encheu o coração de Nabucodonosor. Toda aquela estrutura que Babilônia tinha, ao ponto de, se ela fosse cercada, eles ter como sobreviver pelo menos 20 anos, sem precisar sair da sua cidade. E essa era a maior cidade da terra. E Nabucodonosor pensou, essa glória vai passar? Não é possível. Então, o orgulho subiu a cabeça e ele então quis construir uma estátua com tamanha imponência. E ele erigiu essa estátua, onde? Na cidade de quê? De Dura, para que ali ele pudesse expressar a eternidade do seu reino. Essa estátua tinha esses 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, que representa aproximadamente 30 metros por 3 de largura, né? E ele erigiu esta estátua lá na planície de Dura. Qual foi o objetivo de ele erigir esta estátua justamente nesse lugar? Vamos ver? Daniel capítulo 3 e versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar. A palavra está dizendo aí dedicação, mas na verdade é adoração, né? Consagração, né? Então, você vê que quem foi que ele chamou?
quem ele mandou juntar? Ele chamou todos os políticos do seu reino, todos os líderes do seu reino, para que eles viessem à consagração desta imagem que estava ali representada por essa estátua que ele mandou fazer e erigir, onde? Na planície de Dura. Então ele chamou os satrapas, ele chamou os governadores, ele chamou toda a classe política de liderança daquela época e ele trouxe ali para que naquele lugar eles pudessem consagrar, adorar a mais um Deus que estava sendo introduzido entre aquele amontoado de deuses que havia em Babilônia. Para que eles viessem adorar aquela imagem, foi o dele ter chamado toda essa classe de gente descrita no versículo 2 do capítulo 3. Os irmãos sabem quem são os satrapas? A região da Babilônia era dividida entre províncias, satrapias. Então, as satrapias eram as regiões de pequena contingência de terra e era dividida ali na Babilônia e dado a administração daqueles homens que era tido agora como os satrapas. Os satrapas, eles administravam as satrapias, que era um contingente bem menor do que as províncias. Então, os governadores, eles tomavam conta das províncias. Os satrapas, eles tomavam conta das satrapias, que era uma quantidade de terra menor. Essa quantidade menor era dado para ser administrada pelos satrapas. Eles não chegavam a ser um governador, mas eles eram administradores também de um lugar pequeno chamado satrapias. Então, esse foi um dos convidados de Nabucodonosor para estar presente ali, juntamente com os governadores e os líderes do seu povo, né? De Babilônia. Então, o que acontece? Por que ele citou aqui os satrapas, né? Aqueles que administravam as satrapias? Porque aqui vai representar que houve uma unificação, e nós vamos ver isso quando nós começarmos a fazer um paralelo com Apocalipse. Foi aqui que houve a união da religião com a política. Foi estabelecida ali uma estátua para que o povo adorasse, representando o que ali? A religião. E foi trazido todos os políticos pertencentes à Babilônia para adorar quem? A essa estátua. Então, na medida que eles adorassem a estátua, eles estavam unindo política e religião. E isso vai ficar bem claro quando nós começarmos a ver a questão do paralelo com Apocalipse. Então, nós vamos ver que lá na frente também aconteceu essa união, né, já nos nossos tempos, de quem? Da religião com a política. E isso foi uma decadência. Desde aqui, esses tempos, né, de Daniel ou de Nabucodonosor, quanto com os tempos, já muitos anos depois, que a igreja já estava estabelecida na terra. A igreja volta novamente agora, né, para que se cumpra o paralelo da história a se unir com quem? Com a política. Então, a política e a religião foram uma das duas bases que matou Jesus. Quem foi que matou Jesus? Política, religião e comércio. Então, essa política ela precisa novamente, lá na frente, se unir com a igreja para que haja a base que venha cumprir a profecia que está estabelecida aqui em Daniel. Mas isso vai ficar mais claro quando nós começarmos a fazer esse paralelo entre Daniel e Apocalipse, né? Estou falando aqui só para os irmãos já terem uma ideia do porquê que ele chamou os satrapas, os governadores, né, e todos os políticos daquele tempo da terra de Babilônia. Então, ele convocou todas essas pessoas, né, e levou eles a adorar a imagem, a estátua, mais uma vez se submetendo ao senhorio e ao poder de Babilônia. Então vamos ver agora o que é que diz Daniel, capítulo 3, o versículo 4 e o versículo 5.
E o pregoeiro clamou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, logo que ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então houve uma ordenância aí, né? Quando todos os instrumentos forem tocados, o que é que deve acontecer? Todos devem se prostrar e adorar a estátua erigida por Nabucodonosor na planície de Dura. Então a gente vê que não foi simplesmente uma ideia de construir uma estátua, mas no coração de Nabucodonosor se levantou um sentimento maligno de que ele construísse algo que substituísse quem? Aquele Deus que revelou para ele que ele iria perder o seu reinado. Então isso foi uma afronta contra Deus. Isso foi uma maneira dele não só, como o Stil falou, não dar credibilidade, mas dele afrontar o próprio Deus, dizendo que ele teria capacidade de também construir um Deus e levar as pessoas a adorarem a esse Deus. Você percebe que Babilônia, né, ele era um povo bastante pagão. E eles adoravam vários deuses. E agora estariam adorando mais uma estátua de ouro. Isto é, no Velho Testamento, à luz da palavra de Deus, adorar uma estátua ou outra coisa qualquer era o quê? Idolatria. Então, ele estava querendo levar o povo a praticar o quê? A idolatria. Porque ali não só tinha babilônico, ali também tinham hebreus. Também estava o povo de Deus. Ali tinha aqueles que foram trazidos de Jerusalém. E eles estavam querendo forçar eles praticarem o quê? A idolatria. Êxodo 20, 3 e 4. Vamos ler? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a palavra aí já condena ou já mostra, como mandamento que não se deve nem fazer e nem adorar qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de escultura. E Nabucodonosor chamou a todos para fazer o quê? Adorarem esta imagem. Quando todos os instrumentos fossem tocados, daí o que era que acontecia? Todos deveriam se prostrar e adorar a imagem, que representava ali o quê? Babilônia, como nação, que jamais passaria. Então, ele trouxe ali a política para que ela se unisse com a religião e mostrasse que a imponência de Babilônia faria com que ela fosse uma nação que jamais passaria. Quando os instrumentos foram tocados, no meio daquela multidão, na planície de Dura, todos deveriam se prostrar. E o que foi que aconteceu? Naquele dado momento em que aquela multidão estava ali, todos com olhos fixos naquela estátua, e os instrumentos começaram a ser tocados, todos começaram a se prostrar e adorar aquele Deus pagão ali estabelecido por Nabucodonosor. E quando todos naquela planície estavam prostrados adorando, olha-se e vê a figura de 3 pessoas em pé. Apenas 3 ficou de pé. Quem eram eles? Misael, Ananias e Azarias. O que aqueles 3 homens estavam fazendo de pé? Diante daquela corte, daquele monarca tão poderoso, que fez um decreto dizendo que aqueles que não se prostrassem, não adorassem aquela estátua, deveria ser lançado na fornalha de fogo. Mas esses 3 corações, por que não 4, Porque Daniel possivelmente estava viajando ou fazendo alguma coisa relacionada ao reino. Ele já era uma pessoa que servia ali
ao palácio, já servia ao rei, né, porque ele foi tido como um dos homens mais sábios, ou estava entre os homens mais sábios, e o rei recrutou ele para que ele passasse a servir diretamente ao rei. Então, possivelmente, né, Deus permitiu que ele não estivesse ali naquele momento e que se encontrasse ali apenas quem? Misael, Ananias e Azarias, né? A qual seus nomes foram mudados, e na Babilônia eles eram conhecidos como quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esses 3 homens, quando se olha em toda aquela planície, aquela multidão prostrada diante daquela estátua, vê a silhueta de 3 homens em pé, que não se prostrou diante daquela estátua. Possivelmente eles estavam dizendo no seu coração, não, isso é idolatria. Eu não me curvo diante de nenhum Deus que não seja o Deus dos meus pais, o Deus da minha cultura, o Deus da minha fé, o Deus criador dos céus e da terra. E esses 3 homens estavam ali, Misael, Ananias e Azarias, e eles ficaram de pé, enquanto a multidão se prostrou diante daquelas estátuas. E ele, na verdade, não obedeceu ali a ordenância do rei. Mas havia um decreto de morte para que aquele que não se prostrasse diante daquela estátua, o que era que aconteceria? Vamos ver aí, Daniel capítulo 3 e versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Qualquer um que não se prostrasse e não adorasse aquela estátua, seria daqui a 1 ano? Não. Imediatamente. Eles deveriam ser pegos, né? Retirados e levados para a fornalha de fogo ardente. Então, eles foram, né? Eles estavam ali indo de encontro a um decreto, né? Eles poderiam ser pegos, como de fato foram, e serem levados para onde? Diretamente para a fornalha. E o interessante, irmãos, quando nós adiantarmos mais essa palavra, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha por mais 7 vezes. A gente vê que a prova que esses 3 homens passaram, queridos, não foi uma prova fácil. É por isso que hoje nós olhamos para o coração da igreja e vemos a fragilidade com que a igreja ela se detém, ela é esbarrada com coisas tão mínimas e tão pequenas. Será que, como igreja, nós teríamos a determinação, a fé, a ousadia de não nos prostrar diante da estátua e preferir que fôssemos lançados na fornalha de fogo? Claro, queridos, que isso não seria literal. Mas quantas vezes nós nos curvamos diante de estátuas? Quantas vezes nós nos prostramos diante de situações, porque nós não temos a força, a fé, nós não temos a firmeza de permanecermos de pé diante da situação, diante dos problemas, diante das propostas. Nós nos curvamos hoje, irmãos, muito facilmente. Não, mas é porque eu preciso. Não, mas é porque olha a minha condição. Não, mas é porque isso, porque aquilo. Não, queridos. Ananias, Azarias e Misael, bastava se curvar ali diante daquela estátua e a vida deles seriam poupadas fisicamente. Mas eles disseram, não, eu não me curvo diante, isso é idolatria. Eu não me curvo diante de outros deuses. Eu não posso jamais negar o nome do meu Deus e a minha fé. Então veja, irmãos, o quadro completo desta cena. Primeiro, aqui tem um soberano e poderoso Nabucodonosor diante destes 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. Esse é o primeiro ponto que deveria levar eles ao quê? A se curvar diante daquela situação. Muitas vezes nós nem temos uma pessoa tão poderosa impondo algo para nós. E nós já nos curvamos, mesmo sem ter essa imposição.
nos curvamos diante de tantas situações. Tantas situações. Se nós fôssemos enumerar aqui, nós passaríamos a noite, né, para enumerar todas as situações que nós nos curvamos, mesmo sem ter um Nabucodonosor impondo para nós. Né? Mas nós nos curvamos. Segundo ponto, agora tem uma imagem falsa, porque esta imagem, né, de ouro, ela não corresponde à imagem verdadeira que tinha os 4 metais. Então foi uma imagem forjada, feita pelo homem para que levasse o homem a adorar, a ser encantada por ela, a ser atraída por ela. Então essa era uma outra, né, questão que deveria alcançar o coração daqueles 3 homens. Queridos, a gente está falando de uma estátua e pensa em algo mediano. Nós estamos falando de um monumento do tamanho de um prédio, de 10 metros de altura, todo de 10 andares, todo feito de quê? De ouro. É algo, irmãos, encantador. Então, esse era o segundo ponto que deveria ter alcançado o coração daqueles 3 homens. Mas eles perceberam que aquela imagem ali nada tinha a ver com a imagem que Deus revelou para que correspondesse ao sonho de Nabucodonosor. Terceiro ponto, uma adoração forçada foi exigida ali, porque ninguém estava ali por livre e espontânea vontade. Eles, né, foram forçados a estarem ali. Ou seja, quem não adorar essa estátua, quem não se prostrar diante dela, o que é que acontece? Será lançado na fornalha de fogo ardente. E Deus, ele não força ninguém a adorá-lo. Tanto é que nós fazemos da nossa vida o que nós queremos, entre aspas. Mas a consequência um dia vai acontecer. Mas o Deus que nós servimos, ele não é um Deus que impõe para nós uma adoração forçada. Então aqueles 3 homens, eles perceberam que aquela adoração ali não era legítima, porque tinha alguém forçando eles a adorar. Então esse era o quadro, né? Uma adoração forçada. A igreja, irmãos, ela não pode entrar por esse caminho da imposição. Nós precisamos, por amor, ser atraído pela palavra de Deus a ser um verdadeiro adorador. E adorar o Senhor como? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Essa é a maneira adequada da igreja adorar o Senhor. Então essa é o terceiro ponto que foi ido ali por Misael, Ananias e Azarias. Quarto ponto foi que o quê? Ele percebeu a unificação da política e da religião. Ou seja, toda vez que houver essa junção, Deus não está presente. Toda vez que a igreja se mesclar com a política, não é de Deus, é do homem. Toda vez que houver essa união da igreja com a política, Deus já saiu de cena. Aquilo se tornou tudo menos a vontade de Deus. Então, Misael, Ananias e Azarias percebeu essa unificação e por isso também não se prostrou diante daquela imagem, né? E não adorou aquela imagem. Então, a gente percebe que tudo o que aconteceu ali foi percebido por quem? Por Ananias, por Azarias e por Misael. Então ele viu que o poder religioso, ao querer trazer o povo presente da política, proporcionou ali uma base que arrancou deles a possibilidade de estarem fazendo qualquer coisa relacionado para Deus. E o quinto ponto foi o quê? Foi que havia ali uma pena de morte para quem não adorasse essa estátua. Então Deus, ele nunca vai estabelecer uma pena de morte para a igreja, para que se ela não adorá-lo, ele venha morrer ou sofrer qualquer dano de imediato. O dano da igreja é no dia da volta do Senhor. Agora ninguém se engane, irmãos, que quando ele vier como justo juiz, a igreja vai passar ilesa, porque não conseguiu, ou não quis, ou não optou em não se prostrar diante da estátua nos dias de hoje. Então, queridos, esse é o pano de fundo do início do capítulo 3. Capítulo 3, ele vai narrar para nós a história desses 3 homens.
Ele vai narrar para nós a história, né, de como foi o desenrolar de tudo isso que aconteceu com Ananias, com Misael, né, e com Azarias. Esses 3 homens que, mesmo diante de toda essa situação que foi ali imposta por Nabucodonosor, fez com que eles percebessem a situação e se colocassem de pé, apenas eles 3, no meio de uma multidão que se prostrou diante de uma imagem ou de uma estátua construída por Nabucodonosor. Aqui fica uma pergunta para a próxima reunião. Isso poderá acontecer novamente nos dias de hoje ou foi apenas há 2.500 anos atrás? Isso que aconteceu ali, naquele momento, envolvendo Ananias, Azarias e Misael, representada pelaquela estátua imponente que foi feita com 30 metros de altura, com 3 de largura e forçou as pessoas a adorarem ou então iria para a fornalha de fogo ardente. Isso só foi feito naquele tempo ou isso também acontecerá nos dias de hoje, 2.500 anos depois? É aqui que faremos, né, um paralelo e vamos começar a ver entre Daniel e Apocalipse. Então, a partir desse ponto aqui, nós vamos ver isso que aconteceu nos dias de Daniel e o que acontecerá nos nossos dias mostrado por Apocalipse. Então, Daniel vai mostrar a história de 2.500 anos atrás. Apocalipse vai mostrar a história vivida nos dias de hoje. Daniel fala de algo que aconteceu onde? No passado. E Apocalipse fala de algo que acontecerá quando? No futuro. Então são 2 livros, irmãos, 2 revelações que se encontram para aproximar os tempos passados com os tempos do fim. Então é a partir desse momento que nós vamos começar a entender de fato esse paralelo que liga Daniel com Apocalipse. Então é por isso que nós vamos deixar para a próxima reunião, porque agora nós vamos ler muito a palavra de Deus e vamos começar a fazer essa ligação, essa junção. Nós vamos começar a fazer esse paralelo, esse vínculo que liga Daniel com Apocalipse. E agora esses 2 livros, né, de tempos tão distantes, vão começar a se juntar, né, e vão começar a fazer sentido e vão começar a clarear na nossa mente, no nosso coração e na nossa visão. Então, amados, mais uma coisa é certa. Nós precisamos perceber que tipo de estátua está sendo colocada diante de nós e com que facilidade nós estamos nos curvando diante dela, mesmo já tendo ouvido falar da profecia que Deus tem nos revelado no livro de Daniel há muitos anos atrás, né? E esses dias trazido para nós dentro dessa revelação que nós estamos ganhando. Porque, irmãos, a igreja do século XXI, ela tem se curvado muito fácil diante das situações, diante das estátuas, diante, né, desses deuses modernos que têm se levantado diante de nós. E tudo isso mostra que o quê? Que o nosso coração e que a nossa visão voltou a olhar para a Babilônia com os olhos, né, de Nabucodonosor, os olhos que se encantam. Então nós precisamos perceber que essa união da política com a religião enfraqueceu o cristianismo e a igreja hoje é uma igreja que não tem mais poder de firmeza diante das situações. Porque se comer das iguarias do rei, acaba tendo um espírito fraco, não nutrido e não tendo visão. Mas nós vamos ver a partir da próxima reunião, dentro agora do livro de Daniel, paralelo com o livro de Apocalipse, entender tudo isso que aconteceu, tanto com essa estátua, como com esses 3 homens, Ananias, Azarias e Misael.